Como construir um muro de proteção ou uma cerca? Como construir um muro de proteção ou uma cerca de espinhos em volta de cada membro de sua família? Escritura: sede sóbrios e vigilante, vosso adversário anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Escritura: busquei entre eles um homem que tapasse o murro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Ezequiel 22h30. Escritura: portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela para que não ache as suas veredas. Oséias 2:6. Eu quero falar agora sobre como um crente, um pai ou uma mãe pode construir um muro de proteção em volta de cada membro de sua família. Ou como um marido ou esposa pode construir uma cerca de espinhos em volta do seu amado que tenha abandonado a família, e assim trazê-lo de volta para casa e para Deus. A construção dessa cerca de espinhos é feita através da oração. É feita através da oração contra Satanás, e ao Senhor para a glória do Senhor. Talvez você tenha um filho que abandonou a Deus e a igreja. Ou você seja um esposo ou esposa cujo cônjuge abandonou. Deus tem uma resposta para você. Como é SPULSARSATANAS através da oração e como construir uma cerca de espinhos. A nossa volta para nossa proteção. O poder para expulsar Satanás e construir um muro de proteção. A esposa de um jovem ministro o deixou e começou a viver com o dono de uma boate. O ministro aprendeu sobre a cerca de espinhos. Então ele começou a orar pedindo a Deus que colocasse uma cerca de espinhos à sua volta, de maneira que ela ficasse confusa, e que perdesse a atração do seu amante e voltasse para ele. O jovem ministro orou dessa maneira durante uma semana. Seu amante começará a deixar e ela se tornou profundamente perturbada. E finalmente envergonhada e confusa ela ligou para o seu marido e disse que não tinha para onde ir, e perguntou se ele a queria de volta. Ele a recebeu de volta. A ilustração do JUIZAVIUVAIUA de versão Rio. Jesus Cristo nos ensinou a orar contra Satanás na parábola que encontramos em Lucas 18, onde uma mulher que tinha um adversário foi ao juiz para pedir ajuda e vindicação. Nesta parábola o juiz representa Deus, a viúva a igreja, ou os crentes, e o adversário representa o nosso inimigo, o diabo. Nesta parábola ele nos ensina a ir a Deus insistentemente e orar contra Satanás. Então Deus se moverá em nossa defesa e derrota a Satanás. Você pode orar assim TAMBEM. Você pode aprender como expulsar Satanás, construir um muro de proteção em volta de sua família, seu lar, seu amado, ou seus filhos. A base bíblica para a cerca de espinhos se encontra em 1. Ezequiel 22h30. Deus procurava por um intercessor que tapasse o muro de proteção. 2. João protegeu sua família através da oração de maneira que Satanás não pudesse trazer dano sobre eles. Jó 1:8. 3. O exemplo da oração de Moisés. Números 21:7. 4. A oração de Cristo por Pedro em Lucas 22h31-32. Satanás vos reclamou para vos peneirar, porém eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. 5. O exemplo encontrado em Oséias 2:5-7. Deus colocou uma cerca de espinhos em volta de sua esposa infiel, Gomer. Gomer era a esposa do profeta Oséias, ela era uma adúltera, e por isso Deus dá uma ilustração gráfica de como a cerca de espinhosa funciona. Deus disse, cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, assim Deus causou confusão na sua vida. B. Seus amantes a deixarão. C. Os problemas farão com que ela queira voltar. O PROPOSITODESPULSAR Satanás e construir uma cerca de espinhos.
O propósito de construir urna cerca de espinhos de proteção em volta de seus filhos, seu companheiro, para que você possa protegê-los das influências malignas de Satanás ou se eles estão perdidos para trazê-los para Deus e para anular sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e trazer cativo todo o pensamento em obediência a Cristo. Os passos essenciais na construção de uma cerca de espinhos em volta de sua família, seu companheiro, ou seus filhos. 1. Esteja certo de que você é um crente genuíno. Deus só ouve os pedidos de seus próprios filhos. 2. Limpe a sua vida de todo pecado. Deus não ouvirá sua oração se você estiver vivendo em qualquer pecado voluntariamente. Deus se agradou em construir uma cerca de proteção em volta de Jó e toda a sua família, porque ele era íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó 1:8. Ele era íntegro. Igual a isto simplesmente significa que ele estava bem com Deus e procurando sempre fazer a sua vontade. B. Ele era reto. Igual a isto quer dizer que ele era honesto e justo em todos os seus atos. C. Ele temia a Deus. Ele via todo pensamento, palavra, atitude ou ato, à luz da vontade de Deus. D. Ele se desviava do mal, odiava o mal. Igual a ele mudava o seu caminho para evitar o mal a todo custo. O que podemos nós fazer? Podemos começar confessando os nossos pecados, e confiando que o sangue de Jesus pode nos limpar e nos purificar de todo o pecado. E depois podemos limpar nossa mente, nossa vida e nosso lar de tudo que magoe o Espírito de Deus. O Salmo 10:1-3, 3-7, diz: Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. Coisas a limpar. 1. Livros e revistas pornográficos. 2. Estátuas, imagens e amuletos. 3. Livros ou objetos relacionados com horóscopos e adivinhações. 4. Música moderna que expresse rebelião contra a autoridade e os padrões de moralidade. 5. Livros de falsas religiões, ocultos e espiritismo. 6. Amigos rebeldes ou imorais. Tenha cuidado com a televisão. Para que você não permita coisa injusta ante os seus olhos, ou que mulheres e homens ínicos entrem na sua casa. Salmo 101, 3-7. 3. Propósito de construir uma parede de proteção em volta de cada membro de sua família. Diga ao Senhor: Senhor, tu procuravas um homem que tapasse o muro, que se pusesse na brecha perante ti, e não achaste ninguém, mas agora tu me achaste. Eu serei esse homem ou mulher, na minha família. 4. Conscientize-se de que Deus lhe deu autoridade espiritual especial através de Jesus para derrotar Satanás. Se você é o cabeça de uma família, você é o homem forte da sua família. 5. Saiba que assim como Satanás pode prendê-lo em muitos hábitos pecaminosos, você pode expulsar Satanás através de Cristo pelo seu nome e pelo seu sangue. Lucas 11:22. 6. Quando você expulsar Satanás das vidas dos seus familiares, você está construindo uma cerca, ou muro espiritual de proteção, em volta deles. 7. Construa uma cerca de espinhos através da oração. A. Oração pelos casamentos. A seguinte oração, um exemplo de como construir uma cerca de espinhos em volta de um cônjuge infiel. Pai Celestial, eu te peço no nome e pelo sangue de Jesus Cristo que construas, em cerca de espinhos, em volta do meu companheiro. Peço que através dessa cerca qualquer outro amante, mal perca o seu interesse e vá embora. Baseio esta oração na tua palavra que diz que, o que Deus ajuntou, não separe o homem, Mateus 19:16. D. Oração por um filho perdido. Pai Celestial, eu te peço pelo nome e pelo sangue do Senhor Jesus Cristo que construas uma cerca de espinhos em volta do meu filho. Peço que ele deixe de ter interesse no mundo e nos seus pecados, e que essa cerca o separe do mundo.
Peço que ele seja confundido, e que ele volte para casa e para o Senhor Jesus e para a autoridade dos seus pais. Baseio essa oração na tua palavra que ordena que orientemos nossos filhos na admoestação do Senhor. C. Oração pela família. Pai Celestial, como líder espiritual da minha família, ou igreja, eu quero resistir ao diabo na minha própria vida. Eu te peço pelo nome e pelo sangue de Jesus Cristo que expulse Satanás das vidas dos meus familiares, ou membros da igreja. Construas em volta de suas mentes, vontades e emoções um muro de proteção. Proíbe Satanás de colocar pensamentos ou raciocínios falsos em suas mentes. Fez com que Satanás tenha que pedir a tua permissão para agir em suas vidas. Obrigado pela vitória em Cristo. E Coríntios 10:4, 5 e João 17h15. Uma cerca não vai funcionar se você não resolveu todas as ofensas do passado, ou se você não segue os passos bíblicos no seu agir. Perguntas para um autoexame. 1. Tenho eu negligenciado a oração diária por essa pessoa? 1 Samuel 12h23. 2. Será que eu ofendi essa pessoa e nunca pedi perdão? 1 Pedro 3h16. 3. Tenho eu falhado em viver uma vida cristã real diante dessa pessoa? Postado por Isaías de Jesus às 7h41.